Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Abram suas Bíblias em 1 Crônicas 4, no versículo de número 9. 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9. Livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9. Aliás, vamos ler só o 9. É importante que todos achem. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Amém? E foi Jabes mais ilustre de que seus irmãos, e sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: portanto, com dores o dei à luz. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar nesta noite. E aqui estamos reunidos, ó Pai, iniciando, ó Deus, uma campanha de 7 dias de propósitos para a vitória. Meu Deus querido, alguns podem perguntar, mas vitória em quê? Meu Deus querido, as vitórias aonde há derrota, meu Deus, seja no casamento, seja, meu Deus, espiritual e financeira e na saúde, aonde houver derrotas, quando nós olharmos para estas pessoas, para a Tua palavra e para os exemplos que aqui teremos, nós também tomaremos propósitos diante do Senhor, para que a vitória venha sobre nós, que sejamos homens e mulheres, ó Deus, que venham tomar atitudes corretas, para que a vitória venha se manifestar em nossas vidas, em todas as áreas, familiar, espiritual, meu Deus, emocional, meu Deus, na família, na saúde, que o Senhor possa durante esses 7 dias, através do Teu Espírito, ministrar as nossas vidas, nos dar o entendimento, mostrar o caminho, e que o Senhor, ó Santo Espírito, nos ajude a andar, ó Deus, por um caminho de vitória, pois a vitória não virá sem o Senhor e sem a sua mão. Então consagramos a Ti esta noite e esta vitória, esta campanha, para que haja sobre as nossas vidas a vitória não humana, mas a vitória que vem das Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, anota os nossos nomes e receba, Pai, os nossos propósitos em Tuas mãos. Nós oramos em o nome de Jesus e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, em uma primeira leitura, nós vemos que Jabes era um homem ilustre, né, mais ilustre que seus irmãos, então ele tinha mais de um irmão, e nos mostra, baixa um pouquinho, irmão, por favor, que a sua mãe coloca o nome dele e diz que com dores o gerei. Até aí, tudo bem, tranquilo. O grande problema disso é que todos os judeus, eles tinham algo tão emblemático com o nome, que todo nome que se colocava, ele tinha uma natureza. E estes nomes que vinham, né, pelos pais, Deus é comigo, Senhor, ou Jacó, usurpador e assim por diante, eles tinham um poder na vida da pessoa. Enquanto ele vivesse, ele levaria o estigma do nome. Se o nome fosse bom, ótimo para ele. Se o nome fosse mau, horroroso para ele, porque este homem teria um estigma durante toda a sua vida. Então o livro de Crônicas é um livro pouco lido, porque é um livro de genealogias, porque era pai de não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que era pai de não sei quem, que casou com não sei quem, Então as pessoas preferem ler provérbios e ler salmos e ler outras coisas. A Bíblia é toda fantástica, e também não aconselho que se leia Crônicas, porque, lógico, alguma coisa que você não vai entender, até como Apocalipse, precisa de estudos e coisa e tal, mas nós encontramos encravado aqui neste meio uma pérola fantástica, onde o Senhor nos deixa uma grande história, um grande exemplo, um tesouro que servirá para os nossos propósitos. Amém? Propósito é aquilo que se propõe, irmãos, é aquilo que se faz,
É do tipo, você fez de propósito, né? Ou seja, o cara premeditou, ele quis fazer, ele teve iniciativa para fazer, ele pensou para fazer, ele se desdobrou para fazer. Propósito que nós vamos fazer esses 7 dias é que nós venhamos os 7 dias, mas que nós tenhamos propósitos em nossas vidas, como essas pessoas as quais vão ser descritas durante esses 7 dias, que nós também venhamos tomar propósitos como eles tomaram. Então, em uma primeira leitura, tudo parece tranquilo, apesar de nós vermos que este homem era ilustre, e mais ilustre que os seus irmãos, nós temos coisas terríveis aqui, a começar do nome dessa pessoinha. O nome dessa pessoinha, chamado Jabes, quer dizer, ele dá tristeza. Diga misericórdia. A gente fica pensando em um nome desse, ele dá tristeza. Olha, o senhor pode arrumar um emprego para mim? Qual é o seu nome? Eu dou tristeza. Deus me livre. O cara vai pedir emprego de vendedor, balconista. Escuta, eu queria um emprego e coisa. Tá, beleza, traz teu currículo para mim, não sei o quê. Ele dá tristeza. Esse rapaz aqui não dá. Eu fico pensando no Jabes, lá na adolescência dele. Hein? Ih, rapaz, lá vem o empaca tudo. Lá vem o tristonho, lá vem a tristeza, lá vem a dor. Lá vem aquele que aflige, porque não é só ele dar tristeza, mas diz assim que é o que aflige, o que traz pesar, o que causa dores na luz e aquele que traz dor. Você já parou para pensar o que é um estigma? Nós tivemos uma aluna aqui, não vou citar o nome dela, mas ela tinha um nome tão terrível que essa menina tentou suicídio pelo nome. Desprezada, estigmatizada, uma pessoa que foi lançada às beiras da sociedade, marginalizada pelo nome que tinha. Ela precisou fazer o projeto antidepressão, porque o seu nome era algo que trazia para ela algo muito ruim durante toda a sua vida. E eu vou dizer, era bem mais bonitinho do que aquele que dá tristeza, era bem melhorzinho. Então nós vamos vendo que Jabes, ele tinha um cenário em sua vida, que era um cenário totalmente negativo, um cenário horroroso, de fracasso e de dor. Por que ele teve esse nome? Porque não tínhamos, ou não havia na época a sensacional cesariana, nem mesmo ultrassom, e nem mesmo a tecnologia, a ciência que hoje encontramos para essa área. Mas eles então, a criança precisava se encaixar no quadril e coisa e tal, e era parto normal, só que esse menino aqui não encaixou direito, e talvez era grande demais, e não sei, mas a sua mãe teve um extremo sofrimento com ele, e ela então teve a maravilhosa ideia de colocar um nome nele de aquele que traz dor, ou que traz tristeza, ou que dá tristeza, ou que aflige, e ela não pensou no futuro deste menino. Então trouxe para ele um pesar que você pode imaginar, porque o nome é algo, olha, que acompanha a nossa vida. Você, por exemplo, faça um teste, talvez se você chamar, muito comum que eles confundam, ligo para fornecedores, para as pessoas, quem gostaria, Paulo? Cláudio? Quer dizer, Paulo, Cláudio? O nome é algo, um patrimônio seu fantástico. É algo que você preza demais, é algo que você quer bem e coisa e tal. Então, este nome, Jabes, era tudo para que este menino tivesse a vida mais negativa que se pode imaginar. Pense bem o que era ele. O nome que trazia fracasso, pessimismo, negativismo. Ele era um menino que nasceu marcado para sofrer, para ser alguém destinado ao insucesso. Amém? Essa era a vida dele. E talvez você pode não ter um nome, Jabes, que dá tristeza, mas talvez a sua vida esteja como o nome Jabes, dá tristeza. A sua vida talvez esteja assim. Como você está? Como estão as coisas? Fala, como que vai? Mal a pior. Você está bem? Não. Você não sei o quê? Não. Como estão os seus filhos? Horroroso. Como está o seu casamento? Mal a pior. Está causando tristeza, está triste, está afligido, está pesaroso, está tudo ruim. Então, às vezes, você se enquadra, não pelo nome, mas pela circunstância qual esse menino aqui, obviamente, viveu. Se não for apenas a colocação que nós vemos aqui, que diz no capítulo 4, versículo de número 9, diz, e Jabes foi mais o que? Ilustre
do que os seus irmãos. Nós temos aqui um parecerzinho que contraria a lógica. Nós temos alguma coisa aqui que mostra que o nome Jabes, ou que dá tristeza, aquele que era mau, aquele que obviamente no seu crescimento, na sua juventude, adolescência, teve problemas sérios, que não tinha na verdade esperança, porque escute bem, as épocas eram piores do que as de hoje. O nome era algo que estava intrinsecamente ligado à vida e à figura da pessoa, dizia quem ela era, falava sobre quem ela era. Por isso Deus mudava os nomes, né, de Saulo para Paulo, de Abrão para Abraão, e assim sucessivamente, porque os nomes tinham um poder de significado muito grande. E esse menino cresceu, obviamente, marginalizado e estigmatizado. E esse problema que ele trouxe sobre a sua vida foi durante muito tempo. Porém, o dia que nós vivemos são dias quase iguais, não pelo nome, mas pelas circunstâncias. Talvez você viva uma circunstância a qual as pessoas vêm sobre você e dizem: ei, esse aqui não vai vingar não. Pau que nasce torto, morre torto. Esse aqui puxou o pai dele. Você já escutou isso, erga a mão? Esse aqui vai ser igual puxou o tio dele. Esse aqui vai ser igual não sei quem. Ao invés de trazer uma referência positiva, e uma referência de vitória, e uma referência, sabe, de vamos para frente, vamos para aí, coisa. Não. Ih, rapaz, esse aí do jeito que está indo, olha, não sei como está de pé ainda. Esse casamento, o quê? Tá casado ainda? Que isso? Pensei que já tinha destruído faz tempo. O quê? Esse cara, é ele? Ele está com aquele carro? Não acredito, isso aí é roubado. Ou ele trabalha no Lava Jato. É de alguém, já escutei isso muitas vezes, não de mim, né? Mas já escutei. Que? Aquele carro é dele? Não, então é do Lava Jato. Que? Não trabalha no Lava Jato. Então é financiado, financiou 800 vezes, é bombinha. Aí diz o Paulinho: o que é carrinho bombinha? Que é isso, bombinha, filho? É bombinha quando o cara compra e está 200 mil para parcela atrasada, ele fica andando com o carro até alguém pegar. Então as pessoas olham talvez para a vida de algumas outras pessoas e lançam sobre ela um estigma e uma maldição. E essa maldição vem querer impor sobre as pessoas que é uma realidade. Então a pessoa começa a aceitar a derrota, começa a aceitar a maldição, começa a aceitar aquilo que as pessoas dizem, começam a colocar em sua vida que ela é assim mesmo, é normal, eu nasci para sofrer, esta é a minha cruz, isso é aquilo, coisa e tal, eu sei que para mim não tem jeito, eu errei, eu estou pagando um erro, eu isso, eu aquilo, e blá, 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 blá. Sabe quem são esses? Os conformados. Os que tomam forma pelas palavras, os que aceitam, sabe, as derrotas, os que aceitam as profecias negativas, os que aceitam, sabe, as falácias, e jamais poderão alcançar alguma coisa, porque vivem baseado naquilo que as pessoas rotularam. Diga: eu não sou autorrotulável. Você não é o que as pessoas dizem. Fala para o teu irmão: você não é o que as pessoas dizem. Irmãos, nós passamos a viver o que as pessoas dizem quando eu sou uma pessoa sem fé, quando eu sou uma pessoa manipulada, uma pessoa sem, sabe, capacidade, sem Deus na minha vida, porque quando eu sou de Deus, eu não aceito o que as pessoas dizem para mim, eu aceito o que a Bíblia diz para mim, eu sou o que a Bíblia diz para mim, e eu vou ter o que a Bíblia diz para mim, não o que os outros dizem. O propósito e a vontade de chegar e ter propósito em nossa vida é começar a olhar de uma forma diferente. Qual o propósito? Não, é muito difícil, eu não consigo. Eu 2 mais 2, eu sei somar, mas mais que isso eu tremo e eu não consigo. Irmãos, quem é que na Bíblia Sagrada fez alguma coisa porque tinha capacidade de fazer? Nenhum dos que na Bíblia foram chamados eram capazes de fazer alguma coisa. O que tinha capacidade, que era Moisés, que era alguém que estudou no Egito, era a melhor faculdade, os melhores professores, a melhor ciência da época, foi Moisés, e Deus, para prepará-lo, levou ele 40 anos no deserto, para ficar pesado de língua, para esquecer a cultura, para esquecer o saber, a fim de que ele não tivesse em seu coração o orgulho e a prepotência de dizer: eu venci o Egito. Deus, ele gosta de agir por meio de coisas simples, para que o poder dele se manifeste. Amém? Com Deus, irmãos, com Deus nós seremos como Jabes foi, ilustres. Amém? Fala para o seu irmão: você será ilustre.
Ah, pastor, eu não, o máximo que eu posso ser é um lustre, mas ilustre, eu não sei se eu vou chegar a ser, não. É porque a pessoa, ela já é maldita, ela aceitou a maldição desde o primeiro momento que colocaram nela. Sabe, ela aceitou quando aquele tio invejoso, que tinha inveja da sua mãe, ou inveja do seu pai, e você nasceu e ele olhou e diz, vai ser igual o avô dele. E aí aquilo pegou e as pessoas aceitam. Irmãos, sobre a nossa vida não vale maldição, amém? Pode falar o que quiser, agora somos nós que abrimos o espaço para a maldição. São as pessoas que abrem espaço para a derrota, porque são pessoas sem propósito. Elas estão aceitando tudo, sabe? Elas estão pegando tudo, é maldição, é palavra contrária, é derrota, é maus rumores, porque o dólar, porque a gasolina, você por acaso você é dono da Petrobras? Você é dono de posto, sei lá, lógico, existem maus rumores, existe, porque agora o H1N1 está mais forte, e eu com isso, filho, se não morrer de H1N1, vai morrer tropeçando, batendo a cabeça ali, e não sei o que, vai morrer, vai ter um AVC, vai ter alguma coisa. Ou tem alguém aqui que tem mais de 150 anos, que eu não conheço, não? Vai morrer. Mas as pessoas, algumas pessoas sem propósitos na vida, elas começam a aceitar a derrota por palavras. Só que Jabes não foi este homem. E diga, eu também não serei assim. Diga, eu serei ilustre. Irmão, ser ilustre é uma pessoa que não é ter fortuna e ter grande influência e ser uma pessoa que fala bem, que o cara é uma pessoa, sabe, é uma pessoa, vamos dizer assim, de renome, conhecida, uma pessoa nobre. Não, é uma pessoa a qual olhará no bairro e diz, meu Deus, esse cara é fantástico. Que família abençoada, que trabalho, o cara levanta e trabalha, é uma pessoa que vai para frente, como pode, tudo vai mal, e ele sempre de cabeça em pé, e uma pessoa de bem, seus filhos são uma bênção, sua esposa é uma bênção, e você será ilustre, porque a glória de Deus estará sobre a sua vida, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. As pessoas reconhecerão a diferença entre você e as outras pessoas. Ele era mais ilustre do que todos os seus irmãos. Ele que tinha um nome que era para ser uma afronta. Ele que tinha um nome que durante anos, e como eu disse para você, eu fico imaginando um cara desse no meio dos adolescentes de hoje. O camarada, olha, eu acho que ele nem com um saco na cabeça ele saía. Porque era horrível. Esse aí causador, rapaz, ele dá tristeza. O cara chegava perto, a turma está contando piada. Aí chegava Jabes lá, que foi? Tristeza, eu estou triste. Tirava ele. Olha, pensa bem, um cara desse com nome nos dias de hoje, o que ia acontecer na vida dele? Um horror. Mas ele não deixou se vencer. Jabes, ele teve uma percepção. Ele tinha tudo para ser o mais derrotado da sua família, mas ele foi o mais ilustre da sua família. Talvez você tenha tudo para ter a maior derrota em seu casamento, em seus filhos, no teu trabalho, em tudo. Talvez você tenha tudo para ser o mais derrotado, como ele tinha. E talvez hoje você seja o mais derrotado. Mas Jabes não aceitou isso, e ele, sabe, ele na verdade achou um ponto central e um propósito em sua vida, e no versículo seguinte nós vemos ele tomar uma decisão extremamente acertada, e ele faz algo extraordinário. Aqui há o propósito na vida, é alguém que quis fazer. Então em 1 Crônicas 4, no versículo de número 10, nós vemos Jabes fazendo algo, tomando uma decisão e mudando a sua vida. E a palavra de Deus diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Fala para o seu irmão, invoque a Deus. Jabes invocou o Deus de Israel. Aí, invocar quer dizer clamar, gritar e chamar. Você tem gritado a Deus? Não, eu tenho, pastor, eu vivo gritando com Deus. Por que não me dá um carro novo? Eu vivo gritando, por que meu salário não subiu? Por que eu não tenho mais dinheiro? Não é gritar com Deus, é chamar a Deus. Senhor, eu estou triste, eu sou tristeza em pessoa, tudo está dando errado para mim. Meu Deus, os meus caminhos, parece que quanto mais eu luto, eu estou em uma areia movediça. Quanto mais eu me bato, mais eu me afundo. Quanto mais eu luto, mais eu estou afundando, Deus. Eu estou triste,
porque tudo está dando errado. Jabes fez uma oração para o Senhor e certamente falou: Deus, embora todo mundo me chame de tristeza e de pesar e de dor e de aflição, eu não quero carregar isso em minha vida. Eu sei que Tu és Deus, eu quero que o Senhor faça algo para mim. Jabes orou. Deus, ele sabia que o caminho para vencer e para mudar era clamar ao Deus Todo-Poderoso. Quando você clama a Deus, a situação começará a mudar na hora. Você crê? Diga amém. Só que veja, clamar, irmãos, é algo progressivo, viu? E sistemático. Clamar não é, eu fui orar quarta-feira lá e orei, mas nada acontece. Clamar é algo que se permanece dia após dia, após dia, após dia, e você vai buscar a Deus sempre durante a sua vida. Então nós vemos aqui que ele teve 4 colocações nessa oração. E a primeira, a Bíblia diz que ele orou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoares, o quê? Muitíssimo. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que as Tuas mãos estejam sobre mim, eu quero que o Senhor me dirija, eu quero que o Senhor esteja guiando os meus caminhos, eu quero que o Senhor me abençoe muito. Eu me canso de ouvir pessoas que dizem: eu não peço para Deus, Ele deve estar tão ocupado, o Oriente Médio está tão em guerra, né? Há tantos doentes lá na África, tanta gente morrendo de fome, Ele deve estar quase louco lá. Oh meu Deus, é que não pode agredir. Acha que o Deus que nós servimos faz assim, Ele tudo pode, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem todo o poder. Então Ele não está, na verdade, entendendo que nós podemos clamar esse a Deus e pedir não é pouco, é para pedir muito. A Bíblia diz que Ele nos dará uma medida recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fala para o seu irmão, sabe o que é infinito? Diga para ele: que bom. Infinito é algo que não tem fim, meu filho. Ele pode te abençoar de uma maneira infindável. Você está pedindo para Ele 10, Ele está te dando 700 zilhões de não sei quantos bilhões e trilhões. Deus não está preso a tempo, espaço e condições, Ele é Deus. Então Ele, já sabendo disso, Ele diz: Deus, me abençoe muitíssimo. Muitíssimo. Este homem aqui era um homem de fé. Ele não estava olhando para a condição e nem para a circunstância que as pessoas tentaram atrelar ao seu nome. O que dá tristeza não me interessa, eu posso chamar o que for, derrota, maldição, o que for, eles podem pôr o nome que for em minha vida e não me importa, porque não é o nome que manda em minha vida, não é o que falam que manda em minha vida, é o Deus que eu estou buscando, é Ele quem manda em minha vida. Ele tinha propósito. Diga assim: Jabes tinha propósito. É isso, ele tinha um propósito. Quando ele tomou idade, ele orou para Deus: eu quero que Tu me abençoe muitíssimo. E é certo que até este momento ele tinha sido amaldiçoado demais. Ele era para ser, nos dias que vivemos, talvez era ansiolítico, antidepressivo, camisa de força, jandaia. Jandaia. Ei, tem alguém chamado? Tenho. Cadê? Tá babando lá, tratamento de choque, tá doido, cara, já não dá mais nada. Acabou. Por quê? Porque o cara andou tão, sabe, tão entristecido porque chamavam ele que dá tristeza, que ele ficou aí doido. Hoje, na verdade, você não pode nem olhar meio torto para a pessoa que ela cai em deprê, né? Mas imagina com o nome desse. Só que ele não se deitou não, ele não se entregou, mas ele até aquele momento sabia o que era maldição de sua mãe, de seus irmãos, da sociedade e de todos das cidades que estavam ao redor dele. Talvez você viva isso, vou dizer, hoje, você viva a maldição. As pessoas olham para você e dizem: rapaz, isso aí só dá tristeza. Olha, a vida dessa pessoa, se te contar a história, você vai até chorar. Dá dó, porque olha o tanto que sofre essa mãe, o tanto que sofre essa esposa, o tanto que sofre esse marido, o tanto que sofre, olha, é uma tristeza. Talvez você viva isso. Talvez é o dia de você fazer como Jabes fez e pedir a Deus que te abençoe com fé. Pedir a Deus que mude a sua vida, pedir a Deus que transforme a sua história, pedir a Deus que entre em seu caminho, mas com fé. Aquele dia foi um momento decisivo e crucial na vida deste homem, que viveu até aquele momento palavras pesadas de maldição, mas ele sabia que havia um que poderia mudar a sua sorte. Ele sabia bem qual era o poder do nome, porque este homem, ele era trisneto de Jacó, ele era da descendência de Abraão. Ele sabia porque o seu tataravô chamava Jacó, que era o nome usurpador.
Então o seu nome foi mudado para Israel. Então ele sabe que Deus poderia mudar. Ele escutava as histórias, ele escutava aquilo que havia dito e as promessas que Deus havia feito para a sua família. A Bíblia não conta, nós só temos apenas esses 2 versículos sobre Jabes, mais nada você vai encontrar, mas esses 2 versículos nos dão a extensão exata de um grande homem com propósito. Então certamente a sua mãe contou a história para ele de seu tataravô, e diz, olha, ele era usurpador, e é assim, mas Deus mudou o seu nome, príncipe, agora ele foi um rei, ele é príncipe, ele é uma pessoa de bem, ele é rei das nações, é ele quem domina, a promessa de Abraão veio sobre ele. Então Jabes foi entendendo que havia uma promessa. Muitas pessoas se destroem porque não entendem a promessa de Deus. Precisa entender para poder crer na promessa de Deus. Então ele, na verdade, baseado nisso, não é, a Bíblia não fala, estou aqui conjecturando, que na verdade ele pôde pensar nisso. Então diga, em primeiro lugar, preciso pedir que Deus me abençoe. Amém? Você tem que pedir, é Ele quem trará a bênção. Em segundo lugar, ele pediu que Deus alargue as minhas fronteiras. Ele diz aqui, olha, se me abençoares muitíssimos e os meus termos forem ampliados, ele pede para que os termos sejam ampliados. Ele estava pedindo crescimento, e esse crescimento não era apenas crescimento abdominal, para ficar gordo e forte, não, ele estava pedindo crescimento de possessões, de animais, de pessoas e objetos. Diga, ele estava pedindo prosperidade. Eu estava pedindo, só que assim, algumas pessoas acham que prosperidade é grana. Irmãos, prosperidade também é grana, nunca esqueça, prosperidade é um conjunto. Não adianta ter grana e não ter Deus, não adianta ter grana e não ter saúde, não adianta ter grana e não ter paz, não adianta, isso não é prosperidade. Prosperidade é o conjunto da bênção de Deus em nossas vidas. Mas ele pede a Deus, Deus, alargue minhas fronteiras e torne então uma pessoa de posse, eu quero crescer. Ele não era uma pessoa acomodada, parada, não era uma pessoa que estava, não, Deus, o Senhor me dá uma bençãozinha, tu faz um pocinho para mim aí, do meu avô que cavou lá, do meu tataravô, que Isaac cavou, e tarará, e para mim tá bom. Não, eu quero mais. Ele queria mais espiritualmente, ele queria mais financeiramente, ele queria mais da presença de Deus, ele queria mais. Todavia, aquele que não trabalha, a Bíblia diz que também não coma. Sabia disso? Abra aí também Salmo 128, no verso 2. Deus não pode abençoar, Salmos 128, verso 2, a medida do teu trabalho, a medida do teu sucesso com Deus. Pastor, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu leio a Bíblia 2 vezes no ano, a Bíblia toda, e Deus não me prospera nunca, é mesmo, nunca. E o que você faz das 8 às 6? Eu leio Bíblia. Tá bom. Salmos 128, no versículo de número 2, as pessoas precisam entender que Deus, ele tem uma lógica, e se nós aceitarmos a sua lógica ou não aceitarmos, a lógica dele é que vai prevalecer, não a sua. Salmo 128, 2, olha que legal, pois comerás do que? Feliz serás e te irá bem. Não trabalho, Deus me prospera, eu vou ser igual Jabes, no propósito eu vou pedir para ele largar as tendas, para ele abençoar o meu negócio. Não trabalho, minha mãozinha é só creminho de pêssego, não vou ter calo, não vou ter. Tudo bem, não precisa pegar na enxada, de repente o trabalho é mais tranquilo, ou de venda, ou disso, ou daquilo, ou daquele outro, administrativo, né? Ou medicina, ou seja lá o que for. Não é necessário que haja um calo em sua mão para que seja, presumir que há um trabalho. Mas para que a pessoa vá bem e seja feliz, é do trabalho das suas mãos. E Jabes entendia, ele queria largar as fronteiras. 3, ele diz, lá no versículo 10 ainda, 1 Crônicas 4, no verso 10, ele diz, e a tua mão for comigo. Então ele pede que Deus abençoe, ele pede que Deus alargue as fronteiras, e ele pede que o Senhor estivesse com ele. Então a grande diferença, vamos colocar aqui a grande sacada, ele foi inteligente, porque tem pessoas que vêm, fazem a campanha e desaparecem da igreja. Eles vêm, buscam a Deus, e Deus me abençoa, alarga minhas fronteiras, vão até aqui, e param. Mas ele diz, eu quero a tua presença comigo. Diga, eu quero, Senhor, a tua presença comigo. É isso que fez ele ilustre.
Foi isso que fez ele ilustre. É óbvio, a oração, ele pedir a bênção, ele pedir para que Deus alargasse as fronteiras, mas aqui está, que a sua mão seja comigo, ou que o Senhor seja comigo, que diz aqui na minha tradução, que a tua mão for comigo. Ele está dizendo, Deus, que aonde eu estiver, o Senhor esteja comigo, que o teu poder esteja comigo, que a proteção divina estivesse com ele. Salmo 91, no versículo de número 10, você vai ver um pouco, não vamos poder ler todo os Salmos, mas você vai entender o que é que ele estava pedindo. Depois você lê em sua casa, Salmo 91, no versículo de número 1, diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, escondido em Deus, guardado em Deus, na presença de Deus, descansa em Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e na sua verdade, que é escudo e bloqueio. Amém? Olha o último, dá vontade de ler tudo, mas vamos ver. Não temerás o que, irmãos? Espanto noturno, nem seta que voe de dia. Não terá problema, eu guardo você. A presença de Deus era o segredo de toda a sequência do sucesso. E eu sempre que falo de sucesso, e também sucesso financeiro, porque não é apenas financeiro. É muito melhor ter sucesso na minha família, sucesso com meu Deus, sucesso nas coisas que não se acabam, que não se compram. Ter sucesso é ter em abundância aquilo que não se compra com dinheiro. Essa é a verdade. E como diz o outro, não é ruim ter dinheiro, é bom que se tenha, e Deus dá e Deus prospera. Todavia, essas coisas não se podem comprar com dinheiro. Mas eu quero dizer a você que chegar ao sucesso é fácil. Começar um casamento é fácil. Ganhar um pouco de dinheiro é fácil. Estar em comunhão com Deus um pouquinho é fácil. Receber uma bênção de Deus, é fácil. Permanecer na presença de Deus não é fácil. Permanecer tendo dinheiro não é fácil. Permanecer com um bom casamento não é fácil. Isso demanda esforço. Sempre que eu falo nisso, eu lembro de um cliente que o camarada era plantador, da roça, e o cara não tem nada mais, nada menos do que 6 aviões e 2 helicópteros. Só isso. Só, acho que frigorífico, coisa arada. É assim, de vez em quando eu levo uns trocados e dou para ele quando vou visitá-lo, porque é muita pena. E um dia conversando, disse, olha, como que é isso? Falou, Paulo, vou dizer, chegar ao topo não é difícil. O problema é ficar no topo. E existem pessoas que não entendem, o problema não é receber a bênção de Deus, porque ele chove, ele é manancial de águas. Amém? Nós podemos receber uma bênção ou outra. O problema é ficar debaixo do manancial, porque aí demanda esforço, aí demanda fidelidade, aí demanda desejo, aí demanda entrega, e é o que muitas pessoas não querem fazer. Eles querem pegar a bênção e cair na gandaia. Pega a bênção igual filho pródigo, cai na gandaia. Deus não é trouxa. Chega um momento que Deus falou, opa, fechou a portinha. Agora tu se vira. Então Jabes foi inteligente. Deus, tua mão comigo. Tua mão comigo. Por onde eu for, tu comigo. Aí abre aí rapidinho. Êxodo 33 no versículo de número 14. Êxodo 33, no versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, feche a Bíblia e escute. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Esse é Moisés falando para Deus, Deus, se tu não for comigo, não quero nem sair daqui. E é essa a visão, Jabes tinha essa visão. Deus, se tu pode me abençoar, tu pode alargar minhas fronteiras, mas se o Senhor não permanecer comigo, então nada adiantará. Amém? Então entenda, são 4 passos, 4 propósitos que ele fez. E por último, ele ora, e se fizeres que do mal não seja aflito ou atingido, que Deus o guardasse do mal, ou do mal, do inimigo, do pecado, do homem violento, da inveja. Então Jabes ele faz 4 pedidos em 2 capítulos. Ele faz uma pregação e um exemplo de propósito para as nossas vidas extraordinário. Se nós buscarmos isso, nós teremos sucesso em nossa vida. A vitória virá para nós em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Então vamos fazer propósitos, vamos entender isso, vamos colocar isso em prática.
Vamos deixar de ser pessoas que permitam que as pessoas nos rotulem, ou que as situações dirijam a nossa vida. Quem dirige a nossa vida é Deus, e aí nós vamos vencer, e seremos ilustres, e haverá vitória em todos os caminhos da nossa vida, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus, porque esse é o primeiro dia do propósito, e nós seguimos ainda com mais 6 dias, onde certamente o Espírito Santo de Deus nos coordenará, nos dirigirá em que fazer e o que fazer. E se você olhar para essas diretrizes que vêm de Deus, não é de homens, vem da palavra do Senhor, certamente Deus fará com que a sua vida seja uma vida de vitórias, amém? Fecha os teus olhos. Você que está fazendo ou vai fazer a campanha, coloque a mão no coração e erga os céus, e nós vamos orar e falar com o Pai. Meu Deus, nós te adoramos, Pai querido, diante do Senhor, nós queremos colocar a nossa vida, que talvez como Jabes, ó Pai, anda tão triste, tão amargurada, cheia de estigmas, cheia de maldições, cheias de sarro. Quantas pessoas, ó Pai, talvez estão vivendo hoje momentos terríveis em sua vida, e talvez já estão desistindo, porque é tanta palavra de derrota, é tanta palavra de maldição, é tanta palavra, meu Deus querido, de infâmia, que esta pessoa se sente derrotada, enfraquecida. Mas hoje, pelo poder do Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra, que os ânimos sejam redobrados, que os ânimos, ó Deus querido, sejam exaltados no sentido de crer e de entender que quando o Senhor está conosco, Tu nos abençoa, Tu muda a nossa história, Tu alarga as nossas fronteiras, que a Tua mão é conosco, e que o Senhor nos livra do homem mau. Que venhamos viver em propósito, de acreditar em Tua palavra, de tomar as decisões corretas, de entender que não são pessoas, e nem palavras, e nem circunstâncias negativas que colocam a nossa vida em destruição, porque quando estamos contigo, tudo pode ser contrário, mas quando o Senhor dá a palavra de vitória, a vitória é nossa, em Teu santo nome. Então, meu Deus, derrama sobre nós, sobre todos que aqui estão fazendo essa campanha, derrama a Tua glória, dá o entendimento, e meu Deus, antes mesmo que tenhamos terminado estes propósitos, que eles possam começar a conquistar, e alcançar, e prevalecer, em o nome de Jesus nós oramos. Espírito Santo, gruda esta palavra no espírito de cada um, para que tenham força no momento, Pai, em que homens violentos e malignos e maldosos venham trazer palavras de derrota, que eles entendam que Tu és maior, e que Tu nos dá vitória. Em o nome de Jesus nós oramos e Te adoramos, amém. E todos aplaudam o Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, grande é o nome do Senhor.